Olá, bem-vindos ao Clube de Física. Vamos à parte 2 da revisão Unesp com mais 3 exercícios, separando em 2 vídeos para não ficar muito longo, né? Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou Marta, sou especialista em monitoria para o vestibular e aqui na internet eu faço essa monitoria gratuita para ajudar aqueles alunos que querem estudar mais aprofundadamente e passar no vestibular. Me sigam lá nas redes sociais, dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos que também estão precisando de uma revisão. E vamos nessa, né? Mão na massa, depois da vinheta a gente volta. Ótica muito interessante. Um objeto linear AB, lendo, é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico convexo. Olha só, interessante isso aqui. A uma distância d do vértice desse espelho. A figura mostra um raio de luz R, proveniente da extremidade A do objeto e a imagem à linha desse ponto. Considerando as dimensões indicadas na figura, a distância d é igual a... Vejam que ele não deu nenhuma distância numérica, é um exercício literal, e é melhor porque aí a gente não erra em cálculo, tá? Não se esqueçam de usar as mesmas letras que ele deu no problema, não aquelas que vocês estão acostumados, e vai trabalhando a matemática básica, que vai ser bem interessante, você não corre o risco de errar em continha, né? Então, cuidado com os detalhes. Ele disse que o objeto está colocado aqui, ó, na extremidade do raio R. Então, ele está aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu bloquear isso daqui, senão ele vai começar a andar. Isso. Ele está aqui. Esse é o objeto. E esta distância, que ele chamou de D, é a distância do objeto até o espelho, que normalmente a gente chama de P. Certo? E a imagem? A imagem está aqui, a extremidade do objeto está aqui e a imagem da extremidade do objeto está aqui. Então, essa imagem é uma imagem que está sendo formada atrás do espelho, a base dela também está no eixo principal, portanto, é uma imagem virtual, e a distância da imagem até o espelho, ele chamou de x, mas nós estamos acostumados a chamar de P'. E ele deu uma outra distância, y, que é a distância do espelho até o centro de curvatura, o que a gente costuma chamar de raio, né? Mas eu preciso mesmo é da distância focal, que é a distância do vértice até o foco. A distância do vértice até o foco, a gente chama de distância focal, não esquecendo que no espelho convexo, a distância focal é negativa. E vamos aplicar na equação de Gauss. 1 sobre P é igual a 1 sobre P', 1 sobre F, perdão, formulinha da fimose. 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Não se esqueçam de usar as letras que ele disse aqui, tá? Então, quanto que é a distância focal desse espelho? É a metade do raio, mais o raio é o y. Então, a distância focal vai ser 1 sobre y sobre 2, só que negativo, porque a distância focal de espelho convexo é negativa. É igual 1 sobre P. Quem que é o P? É o D que ele está procurando, a distância do objeto até o espelho. Mais 1 sobre P'. Mas quem é o P'? O P' é o X. Mas esse X é referente a uma imagem virtual. Portanto, esse X é negativo. E para deixar as coisas mais fáceis, para não ficar com 2 sinais, vamos pôr tudo num lugar só. Pronto. Assim fica muito mais fácil. Eu estou querendo saber o D, vamos isolar o D. Então, o 1 sobre x passa para o outro lado, fica positivo, e esse daqui continua no mesmo lugar. Então, 1 sobre D é igual a 1 sobre x menos 1 sobre y sobre 2. Vamos arrumar isso daqui?
o inverso de alguma coisa é inverter essa coisa. 1 sobre é o inverso. Então, vamos inverter isso daqui, ó. Fica bem mais fácil se a gente colocar assim. Não é y sobre 2? Eu ponho o 2 em cima e o y embaixo. Inverti. Pronto, tem o inverso de y sobre 2. Então, 1 sobre d é igual, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é x vezes y. X vezes y dividido por x dá y, menos x vezes y dividido por y dá x, menos 2x. Agora, o que é interessante? Ele não quer saber 1 sobre d, ele quer saber o d. Então, eu vou inverter os dois lados dessa equação. O que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Então, se eu inverto um lado, eu inverto o outro e está tudo bem. Então, d é igual a x vezes y sobre y menos 2x. Então, cuidado com os sinais nos exercícios com espelho. Não se esqueçam que imagem virtual tem o x negativo e espelho convexo tem a distância focal negativa. Tá? Isso me dá a alternativa D. Tudo bem? Então, vamos à vinheta e daqui a pouco a gente volta com um novo exercício. Vamos então para outro exercício, um exercício de ondulatória aplicado a ondas do mar, né? Ou ondas na água de um lago. Mas o que a gente aprende para ondulatória? A gente pode aplicar em luz, que também é uma onda. E a gente pode aplicar em água, que também pode ser provocada uma onda na superfície da água. Então, vamos lá. Quando uma onda se propaga por águas rasas, isto é, onde a profundidade é menor do que a metade do comprimento de onda, sua velocidade de propagação pode ser calculada com a expressão. Olha que bom, ele deu a expressão que a gente não está acostumado a usar, mas ela é muito simples. V igual raiz quadrada de gravidade vezes H, em que G é a aceleração da gravidade local e H a profundidade das águas na região. Dessa forma, se uma onda passar de uma região com certa profundidade para outra com profundidade diferente, ela sofrerá variação em sua velocidade de propagação. Ó. Velocidade muda. Assim como um raio de luz, ao passar de um meio para o outro, a velocidade da luz muda um pouco. Né? E para a onda na água, a mudança de profundidade já pode ser considerada uma mudança de meio. Então, a velocidade de uma onda depende apenas do meio. Mudou de meio, muda a velocidade. Vamos escrever isso? Velocidade de uma onda depende apenas do meio, das condições do meio, tá? Lembre-se, velocidade de onda na corda depende das condições da corda, da tração da corda, da densidade da corda. Velocidade da luz depende se ela está no ar ou se ela está na água, então depende do meio. E aqui nesse caso depende da profundidade, tá bom? Continuando. O que caracteriza o fenômeno de refração? Mudou de meio, é refração, não importa que tipo de onda você está falando. Dessa onda. A figura mostra uma mesma onda propagando-se por uma região de profundidade 3,5 metros, com comprimento y lambda 1, 12 metros, e em seguida propagando-se por uma região de profundidade H2, 0,9 metros, com comprimento de onda lambda 2. Olha lá, o desenho mostra, na situação apresentada, o comprimento de onda H2 é, então ele quer saber qual é o comprimento de onda na região mais rasa, tá? Como a gente sabe a equação fundamental das ondas? Velocidade é lambda f. Se eu quero saber o lambda na região 2, eu preciso da velocidade na região 2 e da frequência dessa onda na região 2. Mas outra coisa importante, a frequência é constante.
Na reflexão, a frequência não muda. Na refração, a frequência não muda. Então, eu sei que a frequência na região 1 vai ser igual à frequência na região 2. A frequência é a impressão digital da onda, é uma característica da onda. Não muda com nenhum fenômeno ondulatório, a frequência muda. Tá? Então, se eu sei que a frequência é igual nos dois pontos, vamos isolar a frequência. Frequência é igual a velocidade sobre o lambda. Então, qual seria a frequência na região 1? Velocidade na região 1 sobre lambda na 1. Vai ser igual velocidade na região 2 sobre lambda na região 2. Tá? Qual é a velocidade na região 1? Eu tenho que calcular. Então, é raiz de g vezes h1 sobre lambda 1. Qual é a velocidade na região 2? Eu tenho que calcular pela formulinha que ele deu. É g vezes h2 sobre lambda 2, que é o que eu quero saber. Então, agora é só fazer continha, minha gente. Ó, gravidade é 10 vezes H1, ele deu 3,6. Como é que facinho que vai ficar? Lambda 1, ele deu, é 12. Gravidade é 10 vezes a profundidade na região 2, ele deu, que é 0,9. Já perceberam como vai ficar fácil? E esse daqui eu quero saber. Então, 36 vezes, né? 10 vezes 3,6. 36, raiz de 36, 6. 6 dividido por 12,5. 9, raiz de 9 é 3, sobre lambda 2. Quanto vai dar lambda 2? 6 o quê? Metros, porque está tudo em metros. Olha que fácil. Né? Bem facinha. Isso me dá a alternativa A. Algumas coisinhas diferentes, mas se a gente prestar atenção no exercício, lembrar daqueles fundamentos que a gente já conhece, anota os fundamentos e vê o que você pode fazer com aquilo, você vai ver que o exercício se desenvolve facilmente. Tá? Então, até daqui a pouco, depois da vinheta, a gente volta com mais um exercício. Então, vamos para o nosso último exercício, um exercício envolvendo matemática, interdisciplinaridade com matemática. É importante vocês perceberem que a Unesp gosta muito de interdisciplinaridade. E se é um exercício, for um exercício muito difícil, que você não conseguir pensar nas duas coisas, pula e vai para o próximo. Tá bom? Então, vamos ler. Durante uma aula de geometria, uma professora improvisa utilizando um pedaço de barbante como compasso. A figura mostra um arco de circunferência traçado por ela em 3 segundos. Olha só. Opa. Olha só, já entra o tempo aqui. Uma planeta com velocidade escalar constante, sobre uma superfície plana e mantendo sempre o barbante esticado. Então, olha só, ela está fazendo um movimento circular com velocidade constante em torno desse ponto aqui, que é o ponto central da circunferência. Então, nós estamos trabalhando com um MCU. Isso daqui é um MCU. Opa, tirar a caneta daqui. MCU, certo? Então, olha só, eu tenho 2 pontos. O ponto A a uma distância grande do centro e o ponto B a uma distância menor do centro. Mas ambos estão no mesmo barbante e estão percorrendo este arco de circunferência no mesmo tempo. Portanto, eles têm a mesma velocidade angular. Esse ângulo aqui de 30 graus é o deslocamento angular dos 2 pontos. Então, olha só o que ele fala. Sendo VA e VB as velocidades escalares dos pontos A e B do barbante, adotando o π igual a 3, e considerando as informações da figura e do texto, o valor da diferença VA menos VB é... Então, observem bem a figura. Na figura, eu tenho um deslocamento, vamos marcar, angular de 30 graus.
E eu sei que os pontos A e B varrem o mesmo ângulo, ó, ao mesmo tempo. Então, a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B. E é daí que a gente vai partir. Ou como que a gente relaciona velocidade angular com velocidade escalar? Nós temos a equação velocidade angular vezes o R me dá a velocidade escalar. Veja a bunda da rainha. Tá? Então, eu sei que a velocidade angular é o V sobre o R. Certo? Mas o que é V? Vamos pensar. Velocidade é ΔS sobre ΔT. O T eu tenho, é 3. Mas o ΔS eu não tenho, porque o ΔS é esse arco de circunferência e ele depende da distância que o ponto está do centro, depende do seu raio, né? E eu não sei esse raio, eu só sei a diferença entre eles. Então, eu posso escrever velocidade angular de outro jeito. Velocidade angular é o Δθ sobre o ΔT. Mas esse Δθ tem que ser em radianos. E o Δθ é 30 graus, mas eu tenho que passar para radianos. Como é que a gente pode fazer isso? Aí é que entra a matemática. Se você não se lembrar direitinho, pensa no círculo trigonométrico e vai adequando. Peraí que ficou muito feio. Vai adequando. Pensa no círculo trigonométrico e vai pensando, tá? No círculo trigonométrico, o que nós temos? Eu tenho aqui 0 grau, né? 0 radiano. Aqui eu tenho π sobre 2. Aqui eu tenho π. Aqui eu tenho 1, 2, 3 π sobre 2. E aqui eu tenho 2π. Certo? Se eu pensar em 30 graus, aqui eu tenho 90 graus, correspondente a π sobre 2. Se eu pensar em 30 graus, ó, vamos dividir isso aqui em 3 partes. Aqui está o 30 graus, é o 90 dividido por 3. Então, é o π sobre 2 dividido por 3. Certo? Então, o 30 graus vai ser π sobre 2 dividido por 3 vezes. Π sobre 2 dividido por 3. Aqui é como se fosse 1. Vamos arrumar isso daqui? Π sobre 2 vezes 1 sobre 3. Como ele disse que o π eu posso considerar 3, eu corto o π com o π. 30 graus representa meio radiano. Olha só que interessante. Existem outras maneiras de você fazer isso. Mas você pensando no círculo trigonométrico, eu acho que é a maneira mais fácil. Tá? Então, esse Δθ em radianos é meio radiano. Tudo bem? Então, vamos pensar agora como que a gente vai usar essas informações, né? Eu sei que o 18 centímetros é a diferença entre o raio de A e o raio de B. Raio da trajetória do ponto A e raio da trajetória do ponto B. Tá? Então, vamos trabalhar agora com o ΔS. Mas o que é ΔS, será? Vamos pegar aqui essa relação, ó. Uma grandeza escalar é a angular vezes o raio. Então, o ΔS é o Δρ vezes o raio. Ó, já está começando a aparecer aquilo que eu quero. Mas o que é ΔS? ΔS é velocidade vezes o tempo. Então, vamos por lá. ΔS do ponto A menos o ΔS do ponto B
é igual o delta-θ do ponto A vezes o raio do ponto A, menos o delta-θ do ponto B vezes o raio do ponto B. Mas o que é ΔS? É velocidade vezes o tempo. Então, já está começando a aparecer o que eu quero, ó. Velocidade do A vezes o tempo, que é 3, menos ΔS, velocidade do B vezes o tempo, que é 3, é igual. Como o Δθ é meio e é igual para os dois, que é o mesmo ângulo, né? Δθ é o ângulo que ele varreu, eu vou pôr em evidência. RA menos RB. Vamos pôr o 3 em evidência também, ó. VA menos VB, ó, já apareceu aquilo que eu queria. Vezes 3 é igual a meio vezes 18. RA menos RB é 18. Vamos passar o 3, que ele está multiplicando, passa dividindo. VA menos VB vai ser igual, aqui simplificando vai dar 9, dividido, né? 9 dividido por 3, está multiplicando, passa dividindo. Então, isso daqui vai dar 3. VA menos VB vai dar 3 metros por segundo. Essa é a questão mais difícil, envolvendo conceitos de matemática, movimento circular uniforme, fundamentos, e tentar desenvolver matematicamente usando os dados que você tem, né? Essa é uma das questões mais difíceis que apareceu, tá? Mas para te dar a dica de você trabalhar com unidades em radianos, quando trabalhar com velocidade angular, e a relação entre velocidade angular e velocidade escalar. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha com seus amigos, me segue lá no Instagram que eu sempre ponho novidades. E boa prova amanhã, vai com tranquilidade e espero que tenha ajudado você a dar uma última revisada nesses conteúdos que mais caem na Unesp, tá? Para os cursos de maior concorrência, como medicina e as engenharias, é importante tirar uma boa nota na primeira fase, porque a nota final depende da primeira fase. Bem, passem com folga na primeira fase, que vai ser melhor. Por isso, a importância desses aprofundamentos. Um grande beijo, até o próximo vídeo, e começamos na semana que vem a revisão FUVEST. Aproveitem bastante, descansem agora à noite, amanhã façam uma refeição leve e muito boa prova a todos. Até mais!